Atos 1, versículo 1. Em meu primeiro livro, caro Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a realizar e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, logo após haver entregue seus mandamentos, por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu martírio, depois da sua morte, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas incontestáveis da sua ressurreição, aparecendo-lhes por um período de 40 dias seguidos e ensinando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto ceava com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual salientou ele. De mim ouvistes, porquanto João, de fato, batizou com água, entretanto, dentro de poucos dias, vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então, os que se haviam reunido lhe consultaram: Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Ele lhes afirmou: não vos compete saber as épocas ou as datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Tendo dito estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, enquanto eles o contemplavam, até que uma nuvem o encobriu da vista deles. E aconteceu que, estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, surgiram junto dele 2 homens vestidos de branco, que lhes comunicaram: homens galileus, por que estáis contemplando as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi elevado aos céus, retornará do mesmo modo como viste subir. Bem, olhe para cá, a gente vai tirar muita coisa aqui, entender muita coisa aqui, então para um pouquinho a leitura e olhe aqui para o pastor. Tudo que a gente leu aqui é o autor do livro de Atos, e a gente já vai descobrir quem é. É o autor do livro de Atos, falando da morte, da ressurreição, dos 40 dias que Jesus ficou com os discípulos depois que ressuscitou, a ascensão aos céus e a promessa da segunda vinda. Tudo isso que a gente acabou de ler, sabe onde você encontra? Tudo isso, de uma forma resumida ou detalhada, depende do ponto de vista. Você encontra tudo isso aqui em Lucas, no final do capítulo 23 e no capítulo 24 de Lucas você encontra essas informações. A diferença é que lá, ao meu ver, está mais resumido e aqui está mais detalhado. Por exemplo, lá em Lucas 24, a gente vai encontrar algumas dessas informações, como por exemplo que Jesus apareceu depois de ressuscitar. Ele ressuscitou e apareceu ali por 40 dias. Mas lá não fala o que Jesus ensinou naqueles 40 dias. Aqui já fala, e é um dos assuntos que nós vamos abordar. Então tudo que a gente leu, resumindo, é o autor falando da morte, ressurreição, esses 40 dias, ascensão aos céus e a promessa da segunda vinda. E eu separei aqui alguns temas e algumas questões que a gente precisa entender nesse texto aqui que nós lemos primeiro. A gente vai descobrir, primeiramente, quem é o autor. Quem escreve? Todo livro tem um autor. Sabemos que a Bíblia são 66 livros que pessoas inspiradas por Deus escreveram, mas tem um autor. Não foi Deus que pegou a caneta e escreveu, tem um autor. E a gente vai descobrir primeiro quem é o autor de Atos. Não está o nome dele aqui, mas tem como a gente descobrir. Como que a gente vai descobrir? Vamos voltar lá no verso 1 e no verso 2. Verso 1 e 2, vamos descobrir quem escreveu Atos? Verso 1 e verso 2. Olha como começa, meus irmãos. Em meu primeiro livro, ou tratado. Olhe para mim.
aqui a gente já tem uma dica. Esse homem já tinha escrito um livro, porque ele está falando aqui, em meu primeiro livro, ou em meu primeiro tratado. Então a primeira dica, na Bíblia, já tem um livro dele. Agora veja o outro detalhe, caro Teófilo, olhe para mim, Teófilo. Esse primeiro livro dele, que a gente já vai revelar quem é, lá no capítulo 1 desse primeiro livro, tem o nome Teófilo. Então o autor que está escrevendo para Teófilo, lá no outro livro também escreveu para Teófilo. Vamos ver qual é a outra dica que a gente tem aqui, ó. Escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a realizar e a ensinar até o dia em que foi elevado aos céus, logo após haver entregue os seus mandamentos por intermédio do Espírito Santo ao apóstolo que havia escolhido. Olhe para cá, essa dica vai matar tudo, vai desvendar o mistério. Ele está dizendo aqui que no primeiro livro que ele escreveu sobre tudo que Jesus fez e ensinou. Quais são os livros na Bíblia que tratam de Jesus e da obra e dos ensinamentos de Jesus? Os que chamamos de evangelhos. Os 4 primeiros livros do Novo Testamento, que são chamados de evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, tratam do quê? Do que Jesus fez e ensinou. Então qual é a dica que a gente tem aqui? Esse homem, o autor, ele já tinha escrito um livro, e esse livro é um dos 4 evangelhos. Então pode ser Mateus, que escreveu Atos, pode ser Marcos, pode ser Lucas ou pode ser João. Como a gente vai descobrir qual dos 4? Por conta do Teófilo, que eu acabei de falar. Alguém já sabe qual é? Lucas. O Evangelho de Lucas, o autor escreve a Teófilo, e aqui em Atos está escrevendo a Teófilo. Logo, a conclusão mais óbvia, na própria Bíblia, não precisa nem buscar história, é que Lucas é o autor do Evangelho, que tem o nome dele, Lucas, e o livro de Atos. Então quem escreveu Lucas? Quem escreveu o Evangelho de Lucas? Lucas. Quem escreveu Atos? Lucas. E Lucas, eu só quero fazer algumas observações sobre o autor. Lucas, diferente do que muitos pensam, ele não era um dos 12. Você sabia que Lucas nunca viu Jesus? Lucas não andou com Jesus, Lucas não comeu com Jesus. Mateus comeu, João comeu, mas Lucas e Marcos nunca viram Jesus. Os relatos que eles escreveram é de experiências que tiveram e do convívio com os demais apóstolos. Então Lucas, primeiro, não era um dos 12. Segundo, Lucas ele era um médico. Ele era um doutor. E ele era amigo, companheiro de Paulo e de Pedro e de alguns outros apóstolos. Então este é Lucas. E o primeiro livro que ele escreveu, o Evangelho segundo Lucas, fala da história de Jesus. O segundo livro que ele escreveu, que é esse que estamos estudando, fala da história da igreja de Jesus. Vamos repetir isso aqui para ficar claro? O Evangelho de Lucas conta a história de Jesus. O livro de Atos conta a história da igreja de Jesus. Então a gente vai encontrar isso a cada capítulo que a gente for estudando de Atos. Esse é o primeiro ponto. Ficou claro quem é o autor? Quem escreveu Atos? Lucas. Nunca mais esqueça isso. O segundo ponto que eu quero entender do que a gente leu e a gente vai ler de novo ficou claro que Jesus ressuscitou e antes de subir aos céus ele ficou 40 dias com os discípulos e com algumas outras pessoas. E ele deu ensinamentos. O que ele ensinou nesses 40 dias? Vamos ver do verso 4 ao verso 8 agora. Relendo, vamos reler. Verso 4. Certa ocasião, enquanto ceava com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual salientou ele: de mim ouvistes, porquanto João de fato batizou com água, entretanto dentro de poucos dias vós sereis batizados com o Espírito Santo.
Então os que se haviam reunido lhe consultaram: Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Ele lhes afirmou: não vos compete saber épocas ou as datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Olhe para cá. Então o que Jesus disse, ensinou naqueles 40 dias para os discípulos e para os que o ouviram? Ensinou o seguinte: não fujam de Jerusalém, não saiam de Jerusalém, fiquem em Jerusalém até que vocês recebam o Espírito Santo. Esse foi o ensino. Então, antes de Jesus subir aos céus, ele trouxe esse ensino, essa ordem: não saiam de Jerusalém, fiquem até receberem o Espírito Santo. O terceiro ponto que eu quero destacar aqui é o conteúdo do livro de Atos. O que a gente vai encontrar no livro de Atos? Conta a história de quê? A gente já sabe que é a história da igreja, mas você sabia que tem um versículo aqui que a gente leu que resume todo o conteúdo do livro de Atos? Tudo que a gente vai ver no livro de Atos, não sei quanto tempo, meus irmãos, a gente vai demorar para terminar esse estudo, são 28 capítulos, mas tudo que a gente vai ver está resumido no versículo 8. Vamos ler de novo o versículo 8. Aqui está o conteúdo do livro de Atos, versículo 8: contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Até aí, a gente vai voltar no versículo, olha para cá. Primeira coisa que a gente vai encontrar no livro de Atos: a descida do Espírito Santo, que vai ser domingo que vem que a gente vai ver o capítulo 2 e a gente vai encontrar a descida do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo. Sabe por que nas nossas orações hoje a gente não pede para Deus derramar o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo já foi derramado, como a gente vai ver domingo que vem. O Espírito Santo já foi o que? Derramado. O Espírito Santo já desceu. Então não se faz necessário e nem sentido que Deus derrame outra vez aquilo que Ele já derramou. Olha a continuação do versículo: descer sobre vós e sereis minhas, o que, meus irmãos? Testemunhas. Vocês podem repetir essa palavra? Testemunhas. Olhem para cá. Então no livro de Atos a gente vai ver primeiro o Espírito Santo descendo, segundo, o Espírito Santo transformando o crente, a igreja, os cristãos em testemunhas. O que significa isso? No livro de Atos a gente vai ver a igreja de Cristo testemunhando a Cristo. De que maneira, pastor? Primeiro, por meio de um bom testemunho, de um caráter cristão, de uma vida santa. Primeira forma de você testemunhar Jesus é tendo uma vida santa, indo na contramão desse mundo. Só que ser testemunha também significa pregar a Cristo para outras pessoas, e a gente vai ver em todo o livro de Atos a igreja pregando, falando de Jesus, propagando o Evangelho. Só que tem outro detalhe sobre ser testemunha que alguns aqui não sabem. Mas a palavra testemunha significa também mártir. Eu não sei se alguém aqui sabe o que é ser um mártir. Ser um mártir, ou um mártir, é aquele que morria por conta da fé no Senhor Jesus. E a gente vai encontrar no livro de Atos pessoas morrendo por conta da fé em... Vou só dar um gostinho aqui. Estevão foi de fato uma testemunha, porque ele não só deu um bom testemunho de cristão, ele não só pregou, mas ele morreu por conta da fé em Jesus Cristo. Tudo isso a gente vai ver no livro de Atos. Esse é o conteúdo do livro de Atos. Eu fiz algumas anotações a mais e eu queria que vocês prestassem atenção. O livro de Atos vai tratar dos primeiros 30 anos da igreja de Cristo. Vai mostrar o início da igreja e os primeiros, quantos anos? 30 anos. O livro de Atos vai mostrar como que a igreja vivia,
como que era o culto na igreja primitiva. O livro de Atos vai mostrar a perseguição contra a igreja, vai mostrar o crescimento da igreja. E falando em crescimento, veja lá o versículo, a gente não terminou o versículo 8. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins. Sabe o que a gente vai ver no livro de Atos? A igreja crescendo, se expandindo, até chegar aos confins da terra. Tudo isso a gente vai ver no livro de Atos. E tem um detalhe antes da gente avançar aqui na leitura. O livro de Atos é o único livro que não tem fim. Mas pastor, o senhor falou que são 28 capítulos. Sim, ele tem fim no sentido literário. Mas como o livro de Atos narra a história da igreja, não tem fim. Sabe quando é que teria fim? Ou vai ter fim? Quando Jesus voltar. O livro de Atos conta a história da igreja. Nós fazemos parte da igreja de Cristo. A nossa vida, a nossa comunidade, a nossa comunhão deve ser uma continuidade de tudo aquilo que a gente vai ler no livro de Atos. Muito bem. Só que tem outros 2 versículos, ou 3, que faltou a gente terminar. E esses 2 ou 3 versículos vão falar da ascensão e da promessa da segunda vinda. Vamos ver, verso 9 ao 11. Tendo dito, verso 9, tendo dito essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, enquanto eles o contemplavam, até que uma nuvem o encobriu da vista deles. Olhe para mim, meus irmãos, o nome disso é ascensão. Como é o nome disso? Ascensão. Jesus voltando para o céu. E eu queria trazer uma pergunta, acredito que todos já sabem a resposta, mas vale a pena refletir. Onde que Jesus está agora? Deixa eu te falar assim, onde que Jesus está neste momento? Neste exato momento, onde que Ele está? Ele está à destra de Deus. Ele está sentado à destra de Deus. Jesus está lá. Está claro isso? Então, toda vez que a gente pensa, onde que Jesus está agora? Eu sei que Ele está comigo, eu sei, mas eu digo assim, onde que Ele está, biblicamente falando? Ele está à destra de Deus. E aqui vai falar da promessa da segunda vinda. Veja comigo o verso 10. E aconteceu que, estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, surgiram junto dele 2 homens vestidos de branco, aos que lhe comunicaram: homens galileus, por que estáis contemplando as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi elevado aos céus, retornará do mesmo modo como viste. Sabe como é o nome disso? Promessa da segunda vinda. Eu gostaria, meus irmãos, que a igreja repetisse comigo. Diga: Jesus virá. Olha, essa tem que ser a nossa esperança. Você tem que entender e crer que Jesus virá. E Ele virá para arrebatar a sua igreja. E isso para nós cristãos não é para nos colocar medo. Por muito tempo, quando eu tratava do assunto volta de Jesus, eu tratava ali com medo, com preocupação, eu não sei o que vai acontecer quando Ele vier. Meus irmãos, não é assim que a Bíblia nos ensina a lidar com a volta de Jesus. Para o ímpio, veja bem o que eu estou dizendo, para o ímpio, para o incrédulo, e até para os que estão dentro da igreja, mas não estão em Cristo, a volta de Jesus é uma péssima notícia. Mas para nós que somos salvos e estamos em Cristo, fomos justificados, fomos salvos por Jesus, a volta de Cristo não é uma má notícia. É o quê? Não, é a melhor de todas as notícias. Se você lê o livro de Apocalipse, principalmente no final, a volta de Jesus é algo desejado. Maranata, ora vem. A igreja diz vem, todos dizem vem. Quer dizer, para o salvo, a volta de Jesus é algo que a gente não vê a hora de acontecer. Uma vez que nós não somos mais deste mundo, vivemos aqui, mas não somos daqui. Nossa pátria, a nossa verdadeira terra é lá, é o reino dos céus. E Ele virá, nunca esqueça isso. Quando? Não sabemos, mas Ele virá. Bem, meus irmãos, a gente terminou aqui a leitura do verso 11, né? Agora vamos ler do verso 12
ao 14. O verso 12 ao 14. Então, eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica próximo a Jerusalém, a distância de cerca de 1 quilômetro. Assim que chegaram, subiram a um grande aposento onde se hospedavam. Estavam presentes Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Não é o Judas Iscariotes, é o Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Olhe para cá. Você viu o nome de Lucas aqui? Por quê? Porque ele não era um dos 12. Aqui nós temos a lista dos 12, dos 11, porque Judas já havia tirado a própria vida. E o que a gente percebe aqui, meus irmãos? Lembra da ordem que Jesus tinha dado antes de subir aos céus? Não saiam de Jerusalém até que recebam o Espírito. Sabe o que a gente vê nesses 3 versículos? Eles obedeceram o mandamento de Jesus. Aí você fala assim, pastor, o que tem de mais nisso? Eles só ficaram onde eles já moravam. Qual é o problema? Eu vou dizer a você o problema. Ouça isso, meus irmãos. Acorde se você está dormindo e ouça. Sabe qual que era o problema aqui? Ficar em Jerusalém era uma missão suicida, porque eles tinham acabado de matar Jesus. Quem eram os próximos? Os discípulos. Eles tinham acabado de matar Jesus. Eles iam atrás de quem agora? Dos discípulos. Então qual que era o lógico, o ideal, o racional? Fugir. Porque ficar em Jerusalém era ficar no lugar onde Jesus havia sido morto. Então, o fato deles ficarem mostrou muita obediência e muita confiança a Deus, porque eles correram muitos riscos aqui. Posso trazer uma aplicação aqui para a nossa vida, para o nosso dia? Quando Deus mandar você ficar, fica, por mais difícil que seja. Mas quando Deus mandar você sair, sai, por mais difícil que seja. Por mais que você corra riscos, sai. Por mais que seja loucura, sai. Fica ou sai. Pastor, fica ou sai? Depende. Deus mandou você fazer o quê? Deus mandou eu ficar, então fica. Deus mandou eu sair. Sai. Vou falar de mim aqui, não de mim, da minha pessoa, mas de uma experiência que eu tive. Eu estava num lugar e Deus mandou, eu o quê? Pastor, é simples, sair é simples. Sim, depende. Eu não era apenas um membro no lugar, eu era um pastor, toda a minha vida estava ali. Todas as minhas amizades estavam ali. Todo o meu sustento estava ali. Sair dali era uma missão suicida. Mas quando Deus manda, quando Deus fala, quando Deus toca, quando Deus move, é porque Ele vai cuidar. Eu tenho dito isso para todos aqueles que me procuram e falam, pastor, Deus mandou eu sair. Eu só digo uma coisa: sai, vai. E se Deus mandar eu ficar? Fica. Mas a palavra que Ele manda tem que ser obedecida, por mais arriscado que seja. Arriscado para nós, né? Porque Deus está no controle de todas as coisas. Então eles ficaram. Agora, meus irmãos, a gente vai concluir a leitura vendo a escolha de um novo apóstolo. Vamos ler do verso 15 ao 26. A gente vai encerrar o capítulo agora. Do verso 15 ao 26. Naqueles dias, sendo o número de pessoas ali reunidas cerca de 120, Pedro se levantou no meio dos irmãos e declarou: irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse por meio da boca de Davi, acerca de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado com um dos nossos e teve parte neste ministério.
Com o pagamento que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio, suas vísceras todas se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo desse fato, de maneira que na própria língua deles, essas terras passaram a se chamar Aceldama, que significa campo de sangue. Porquanto, continuou Pedro, está escrito no livro de Salmos: fique deserto o seu lugar, e não haja ninguém que nele habite, e ainda que outro ocupe o seu lugar. Sendo assim, é preciso que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós ao céu. É fundamental que um deles seja conosco testemunha da sua ressurreição. Então, propuseram 2 nomes: José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. E orando, afirmaram: tu, Senhor, que conheces o coração de todas as pessoas, mostra-nos qual destes 2 tens escolhido para assumir a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se desviou, indo para o lugar que lhe era devido. Em seguida lançaram sorte quanto a eles, e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Bem, olhe para cá. Então o capítulo 1 termina da seguinte forma: eles decidiram colocar um homem para substituir Judas. A princípio eram 12, aqui só tinha 11 porque o outro havia feito o que fez, e todos sabem, a gente leu. Precisamos colocar um outro. E aqui a gente tem alguns pontos interessantes a destacar, meus irmãos. O primeiro deles, tudo, e isso daqui, se você entender isso daqui, meus irmãos, você vai ler a Bíblia de uma forma diferente. Tudo que aconteceu com Jesus já estava escrito. Tudo. Jesus nasceu em Belém, já estava escrito que Jesus nasceria em... Jesus fugiu, os pais fugiram com Jesus para o Egito, já estava escrito que isso aconteceria. Ele cresceu em Nazaré, por isso que é conhecido Jesus de Nazaré, também já estava... eu esqueci de falar, de uma virgem ele iria nascer, também já estava... Tudo. A morte dele já estava escrito, a perseguição já estava escrita, a humilhação já estava escrita. Só lê Isaías 53. A própria ressurreição já estava, tudo o que aconteceu com Jesus já estava escrito. Inclusive, a gente descobre isso, a traição de Judas. Você vê, meus irmãos, que Pedro usou uma passagem de Salmos para dizer: o que aconteceu com Judas já estava escrito. Davi já tinha escrito. E também já estava escrito que deveríamos colocar outro em seu lugar. Sabe o que a gente aprende aqui, meus irmãos? E se você entender isso, você vai ler a Bíblia de uma forma diferente. Toda a Bíblia, toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, o personagem central se chama Jesus. Vocês ouviram o que eu acabei de dizer? Toda a Bíblia converge em Jesus. Jesus não é mais um personagem da Bíblia, ele é o personagem. A Bíblia não fala também de Jesus, ela fala de Jesus e também de Moisés, de Abraão e tudo mais. A gente vê em Gênesis sendo falado de Jesus, em Êxodo sendo falado de Jesus. A gente vê nos profetas, nos salmos, a gente vê em toda a Bíblia a figura de Jesus. E a gente vai ver nos próximos capítulos que quando alguém ia pregar, qual era o assunto da pregação? Jesus. Então é importante que vocês entendam isso. A Bíblia toda fala de Jesus. Glória a Deus. A gente tem outro detalhe importante aqui. Quando eles foram escolher um substituto para Judas, tinha alguns critérios, não podia ser qualquer um. Para ser apóstolo, tinha alguns critérios. Vamos ver quais eram?
versículo 21 e 22. Versículo 21 e 22. Sendo assim, é preciso que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós ao céu. Até aí tá bom, olhe para cá. Podia ser qualquer um. Tinha que ser alguém para substituir Judas que tinha visto Jesus, que tinha andado com Jesus, que tinha ouvido palavras, ensinos da boca, não dos apóstolos, mas da boca do próprio Jesus. Não podia ser qualquer um. Eu vou contar uma coisa aqui que vocês não sabem, talvez a maioria não saiba. Você sabia que hoje não tem mais apóstolo? Você sabe quem foi o último apóstolo? Paulo. Porque Paulo, apesar de não ter visto Jesus fisicamente, vocês sabem, Atos 9 diz que Jesus apareceu para Paulo no caminho de Damasco. Então Paulo viu Jesus, e Paulo foi enviado por Jesus, ele foi o último. Não tem apóstolo mais. Então, por exemplo, eu posso me autodenominar apóstolo? Alguém pode vir aqui e falar assim: eu vou ordenar o Jonatas a apóstolo. Pode? Por quê? Porque eu nunca vi Jesus, eu não andei com Jesus, eu não fui enviado diretamente por Jesus. Mas não é isso que a gente vê para tudo que é lado: apóstolo fulano, apóstolo ciclano, apóstolo beltrano. Não é apóstolo coisa nenhuma, porque a não ser que essa pessoa viu Jesus de fato, de verdade, que eu acho muito difícil, para não dizer impossível. Só que tem um detalhe, apesar de não ter mais, pessoal, eu estou vendo vocês meio cansados assim, não sei, meio dormindo, daqui, a pregação domingo é um estudo, então é daqui para mais. Mas se você está interessado e desejoso em aprender, você vai aprender, como eu estou aprendendo no que eu estou pregando aqui. Apesar de não ter mais apóstolo, você sabia que a igreja de Cristo é uma igreja apostólica? Mas pastor, não tem mais apóstolo e a igreja de Cristo é uma igreja apostólica? Sim, porque para ser igreja de Cristo tem que ser baseada nos ensinos dos apóstolos, tem que ser baseado no que Jesus e os seus apóstolos nos ensinaram. Por isso que a igreja de Cristo é de fato uma igreja apostólica. Para ser de Cristo tem que ser apostólica, porque tem que seguir o que chamamos de sã doutrina, que é a doutrina ensinada por Paulo, por Pedro, por João, por Tiago, tudo que a gente encontra aqui no Novo Testamento. E para a gente concluir, tem mais dois detalhes aqui. Eles escolheram dois, né? A princípio, que foi, não vou ler aqui, só citando, foi José e Matias. Então a vaga ficou, eu vou usar a vaga para ficar simples o entendimento. A vaga ficou entre José e Matias. O que eles fizeram? O que eles fizeram? Porque eles não sabiam, ou eu escolho José, ou eu escolho. O que eles fizeram? Veja o verso 24 comigo. Verso 24. Estava entre José e Matias. Veja o 24. E orando. O que eles fizeram, meus irmãos? Oraram. Afirmaram: Tu, Senhor, que conhece o coração de todas as pessoas, mostra-nos qual destes dois homens tens escolhido. Olha para mim, aqui a gente tem uma lição maravilhosa. Eles ficaram em dúvida: quem eu escolho? José ou Matias? José ou Matias? Sabe o que eles fizeram? Oraram. Senhor, nós precisamos escolher, mas não sabemos quem escolher. Mas o Senhor sabe. O Senhor conhece quem é José e o Senhor conhece quem é Matias. Dai-nos a direção. E o Senhor deu a direção e eles escolheram Matias.
O que a gente aprende aqui, meus irmãos? Que na hora de tomar uma decisão, antes de tomá-la, o que a gente faz? Ora. Não tem vezes na vida que a gente fica entre José e Matias? Entre esquerda e direita? Entre sair e ficar? Entre fazer isso ou fazer aquilo? Quem já se viu nessa bifurcação? Quem já se viu? Qual é o caminho certo? Oração. Eu não vou nem no Matias nem no José, eu vou orar. O Senhor me dá a direção. A gente encontra em toda a Bíblia, meus irmãos, o povo de Deus orando na hora de fazer escolhas. E às vezes a gente sai fazendo escolhas sem consultar a Deus. E aí quebra a cara e não entende por quê. Até nas coisas mais óbvias é importante a gente pedir direção a Deus. Certa vez entraram na cidade que estava Davi e sua família. Davi estava fora. Você acredita que incendiaram a cidade e sequestraram a família de Davi? O que Davi fez? Olha o que Davi fez. Ele se pôs de joelhos e orou assim: Senhor, eu devo ir atrás da minha família ou não? Não parece uma decisão fácil? Se fosse a gente, ia pensar duas vezes? Não, vou atrás. Era uma decisão óbvia. Mas ele, antes de ir, ele falou: Senhor, eu persigo os meus inimigos, eu vou atrás da minha família ou não? Deus falou: vai, persegue e você vai alcançar. Parece uma coisa simples, mas mesmo assim, ele se pôs a orar. Então, meus irmãos, quando você se deparar com uma situação dessa, primeira coisa, dobre os seus joelhos, ore ao Senhor, peça ao Senhor ajuda na hora de tomar a sua decisão. Certo? Então, a gente encerrou aqui o capítulo 1. Domingo que vem nós vamos iniciar o capítulo 2. Eu só quero resumir tudo que falamos. Pode até fechar sua Bíblia se quiser. A gente aprendeu que o autor de Atos é Lucas, que é o mesmo autor do Evangelho escrito por Lucas. A gente aprendeu que antes de subir aos céus, Jesus falou para os discípulos: fiquem aqui em Jerusalém até que recebam o Espírito. A gente descobriu o que nós vamos ler no livro de Atos nos próximos capítulos, que é o derramamento do Espírito Santo, a igreja sendo testemunha e se espalhando até os confins da terra, em meio a muita perseguição. A gente vai ver tudo isso, conteúdo do livro. A gente sabe onde que Jesus está agora. Onde ele está agora, nesse exato momento? À destra do Pai, e em breve ele virá, ele voltará. A gente vê os apóstolos obedecendo e ficando em Jerusalém, mesmo correndo risco de vida. A gente aprendeu que eles escolheram um novo apóstolo, porque já estava escrito que Judas iria trair Jesus e que outro ocuparia o seu lugar, e eles escolheram Matias com a orientação que veio de Deus, e que hoje não temos mais apóstolos, porém a igreja de Cristo é uma igreja apostólica, porque está firmada na doutrina que os apóstolos nos deixaram. Terminamos. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Nós vamos agora participar da ceia, em memória do corpo, em memória do sangue, e vamos louvar ao nosso Deus.